Olá, minhas companheiras, meus companheiros, meus companheiros. Pois é, esse é o podcast das estrelas, viu? E aqui o Leão Lobo é um pouco diferente, porque aqui eu não falo das estrelas, eu falo com as estrelas. E hoje a gente está começando uma nova temporada. Quero agradecer muito a todo mundo que pediu, né, que a gente voltasse logo e tal. Então, muito obrigado. Estamos de volta e estamos de volta com uma estrela que foi fundamental na primeira temporada, Chaline Grazik, maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez a Oh, presença e dizer que quando ela veio, ela fez algumas previsões que se confirmaram e que a gente vai poder falar aqui com vocês. Uma delas sobre mim mesmo, ela disse que eu ia ter um rompimento, ela falou de um jeito delicado, mas ela falou que ia ter um rompimento onde eu estava, na televisão que eu estava trabalhando, e eu jamais podia imaginar que fosse acontecer aquilo, e aconteceu. E felizmente foi para melhor. Eu estou na Rede TV agora, estou muito feliz, estou no UOL, estou muito feliz. Então, eu queria dizer que foi um rompimento para melhor, para né? melhor. É, exatamente. Leão, é um prazer estar aqui novamente Ô, querida, contigo. eu que tô E olha, em questão de previsão, gente, eu estava cuidando você falar, quando a gente fala ou passa uma previsão, a impressão que dá para o consulente é que não vai acontecer. Mas quando acontece, e eu sempre digo assim, que Deus, na verdade, o inimigo ele fecha algumas janelas, mas Deus ele abre portas imensas, né? E eu acredito muito assim que tu é uma pessoa maravilhosa e que tudo que vier para tua evolução, para o teu crescimento, e já de antemão, gostaria de dizer que esse espaço que eu tô aqui, gente, é incrível. Eu me senti muito calma e muito confortável, porque você sabe que, como sensitiva, eu sinto as energias e realmente eu tô me sentindo uma estrela aqui nesse lugar. ai, que lindo. Então eu quero já aproveitar para agradecer o XP-XT, né, porque esse espaço maravilhoso que a gente está agora fazendo podcast, vem muita gente boa aí pela frente também, mas hoje a gente quis abrir com a Chaline, pela importância mesmo que teve na nossa primeira temporada a participação dela e previsões incríveis que ela fez e que se confirmaram. Uma delas, vocês vão se lembrar, foi sobre o querido Faustão, Faustão, né, que exatamente, que ia ter um corte e que a saúde dele era algo indefinido pelo espiritual, mas eu lembro até que eu falei que o universo ia fazer com que ele parasse. Ele iria parar mesmo, porque o universo queria. E realmente teve isso. E foi bem recente. Depois disso, acho que depois de uns 2 meses, 3 que ocorreu. Então é importante você que está em casa também, sempre quando eu fizer alguma previsão, anotar no caderninho ou fazer com corte, para depois a gente colocar. Porque muitas vezes as pessoas acabam dizendo: "Ai, fez a previsão só depois que aconteceu". E realmente não é assim, né? Eu sou muito profissional e muito focada na minha evidência, no meu propósito, e acredito que isso é uma forma de eu também poder ajudar as pessoas e a evitar coisas ruins. eita, maravilha. Não, e foi impressionante, porque naquela época o Faustão estava com o programa Super no bem, ar, né? estava acontecendo e tal, e de repente ela falou e, né, pouco tempo depois aconteceu. Então, é assim, com ela é assim, nós vamos falar de outras. Bom, ela ficou muito conhecida no Brasil inteiro, infelizmente pela história da Marília Infelizmente. Mendonça, que ela também previu e que infelizmente, se foi. Ela disse até mais ou menos como seria, né. É, eu lembro assim que na época eu nem era conhecida nem nada, eu coloquei no Facebook, né, essa previsão, e quando aconteceu, assim, eu acordei uma pessoa anônima, na verdade eu fui dormir anônima e acordei conhecida. Conhecida. E até falando nisso, por mais que é uma coisa trágica que a gente não quer, é muito difícil eu entender que através de uma coisa ruim, pra mim foi uma coisa boa. Só que eu, como eu falei, Deus ele faz caminhos que a gente não entende, mas era uma forma de Deus me mostrar para o mundo. E eu vou te ser bem sincera, Leão, até hoje eu acho essa questão de fama um pouco, eu vou dizer que é tudo muito radical, sabe? Tu tem muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade de poder avisar as pessoas. Por exemplo, que nós estávamos conversando ali da questão de Mussum, né? Que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde eu tinha previsto, uma semana depois ocorreu, né? Verdade. Então, eu digo assim que quando a gente passa uma previsão desse tamanho, é importante rezar. E eu acredito muito que, de certa forma, o destino pode ser mudado através das nossas energias, né? E Ou lembrar amenizado, né? e lembrar que ela é gaúcha, ela é de Gaúcha. Erechim, né. Tchê, barbaridade. E para ela era uma coisa,
importante, quer dizer, né, porque ela Exatamente. estava ali próxima, né. Próxima. E eu vou te dizer, assim, que quando a gente prevê uma coisa dessa, ainda mais para o estado, né, da gente, se torna um alvo ruim, porque as pessoas acham que tu tá rogando, mas ao mesmo tempo eu fui lá, fiz as doações, eu orei com o pessoal. E essa questão também, Leão, de doar e não falar, não, eu não tenho isso comigo. Eu gosto de doar e mostrar. Por quê? Para que as pessoas também façam isso, porque tu não tem noção, sabe, o sofrimento, guri, daquelas pessoas, daqueles seres humanos. Eu acredito que é o apocalipse, e nós temos que entender que nós precisamos nos ajudar, ajudar uns aos outros. É isso aí. Não, eu queria até ia perguntar isso para você, como é que você lida? Porque, de repente, você tem uma visão, não bacana, como esse ciclone terrível que aconteceu lá, ou a morte da Marília, e você a própria doença do Faustão, como é que você lida até dar a notícia? Na verdade, assim, ó, eu vou te dizer que hoje em dia, né, até que eu vou fazer 30 anos com a maturidade, né, porque também a gente é muito menina, a gente não eu não tinha noção de TV, de podcast, de pessoas, de nada. Hoje eu já sei dar a previsão, já consigo amenizar as coisas, mas com o intuito da pessoa, por exemplo, olha, Leão, assim, ó, tô vendo alguma coisa aqui no teu estômago, seria muito bom se tu fosse fazer um exame. Não, olha, Leão, tu tá com um câncer no estômago. Não, eu já aprendi a falar de uma forma que eu consiga transmitir o meu recado e que a pessoa se previna. Muitas vezes não dá para evitar, porque é destino, talvez, né? Mas eu sempre procuro acalmar a pessoa. Hoje eu já sei lidar melhor com a situação. Antigamente eu te confesso que não muito. Ainda mais com a questão da Marília, eu me traumatizei. Eu pensei, meu Deus do céu, gente. Sabe? Então é importante a gente ter consciência e responsabilidade pelo que é passado para o público. E agora eu preciso perguntar, quando você falou do meu estômago, você estava falando mesmo para mim? É, na verdade, assim, tu quer que eu te passe umas previsões aqui ao Aham, vivo? sim. Então, assim, ó, o que eu digo pra ti, tá? O espiritual, ele fala que é momento de mudança. Ele fala pra ti que talvez começar, não digo do zero, mas de uma outra estratégia, a gente pode no começo se sentir desconfortável, é como se tu tirasse um peixinho fora da água. Só que a tua caminhada a partir de agora, ela vai ser com pessoas diferentes, sabe? Deus, ele vai tirar do teu caminho que não te agrega e ele vai te deixar num caminho que é o teu, que tu tem que seguir, tá? A única coisa que eu te peço, assim, ó, vai ser um sucesso o teu podcast, tudo. Não conta muito dos teus planos para as outras pessoas. Eu preciso que tu preserve mais os teus objetivos, que tem muitas pessoas que tentam te apunhalar, ou tem muitas pessoas que estão planejando te apunhalar, né? Que querendo ou não, tu tem muita luz e isso incomoda. Peço, como eu pedi da outra vez, para que sim, tu continue cuidando do teu estômago, tá? Que eu já comentei contigo que é uma coisa genética lá dos teus antepassados, até comentei com a tua filha também. Mas, no entanto, as energias que tinham antes na tua vida, elas se dissiparam, elas já não existem mais. Tu pode até ter uma sensação de vazio, de tanta coisa ruim que tinha que saiu, tu vai se sentir assim, ó, meio oco. Mas é bem normal. A tua criatividade vai estar em alta, porém, Leão, a tua intuição também vai estar em alta. Então, sentiu que não deve ir lá, não vai. Sentiu que não deve falar com tal pessoa, não fala. Outra coisa, se tu me permite, não sei se também se dá tempo, né? Porque eu falo demais. À vontade, meu amigo. Assim, ó, tu tem que cuidar. Eu vejo que tu vai entrar em uma fase onde as pessoas podem te colocar em confusão. Sabe? As pessoas vêm te pedir uma opinião e sem querer elas te colocam num bolo. Então é importante, se tu acha que tu não quer falar naquele assunto, tu se preservar. Porque tem muitas pessoas maldosas que podem te usar de trampolim e depois elas chegam aonde elas querem e elas te abandonam. E isso não vai mais acontecer se tu Nossa, eu tô aqui impressionado. Gente, chega a dar um negócio na eu gente, né, tenho que Leão? continuar, mas eu fiquei bem impressionado com tudo, que tudo tem a ver com tudo que está acontecendo na minha vida de um jeito É, muito, e muito eu vou te dizer que impressionante. isso que acontece contigo, não vou te dizer que é fácil, tá? Porque eu te vejo no momento que a gente fala que é um despertar espiritual. Quando, inclusive, para você de casa, quando a gente tem quatro fases dos despertar. A primeira fase, tu tem abandono de amigo, apunhalada, traição. Aí depois, na segunda fase, tu começa a se apegar em alguma coisa. Tu tem que se apegar em Deus. E aí o universo vai trazendo para ti sinais de filmes, de livros espíritas, de pessoas e tal. Aí na terceira fase, tu já entende a tua missão. E na quarta fase, tu entra na tua missão. E tu tá na segunda fase, aonde ainda tu tá ajustando o Lego ali, vamos dizer assim. Uhum. Aí depois vai começar a clarear.
Opa, como é que eu não enxerguei que aquele ali era malandro? Como é que eu não vi que aquela lá era malandra? Mas agora eu tô conseguindo vir à tona e enxergar. Então isso é bem importante para ti nesse momento. Lindo. Agora eu fiquei aqui pensando, porque você tem visões desde menina, a gente Sim, já falou sobre isso. Mas você foi criada numa família evangélica. evangélica. Como é que foi essa contradição Assim, ó, para eu vou te você? dizer que mesmo ele sendo evangélico, não teve aquela coisa de, ai, tu é do demônio e tal. Não. Quem fazia isso comigo era a pessoa que eu ia na igreja, por exemplo. Como eles não entendiam, eles achavam que era o espírito da adivinhação, que tinha que sair, que aquilo não era bom e tal. Só que a minha pior fase, Leão, né, que eu acho que eu até nunca comentei com ninguém, foi a minha adolescência. Porque os hormônios, a flor da pele, amores, paixões, a rebeldia, e ao mesmo tempo que eu queria ser normal, eu não me sentia normal. Eu ia numa festa, eu desmaiava, eu tinha ataques de fúria, de pânico. Hã. E aí começaram a me encaminhar para psicólogo, para psiquiatra, e eles não achavam nada. Então, aprendi a lidar com isso, eu vou te dizer, eu tinha 20 anos. Aí eu encontrei o meu esposo, o Fabrício, que me ajudou, que me orientou. Aí depois, com 23 Que anos, eu tive também é que evidente, também é né. evidente. Inclusive, ele fez essa evidência pra mim, que eu ia ser É. famosa, e eu dei risada na cara dele. Que na época eu não tinha nem o que comer. É. E ele disse: "Tu vai ser famosa, eu te vejo". E eu falei: "Não, amado, acho que não daí". E realmente aconteceu. Então eu acredito muito, Leão, que Deus, ele nos coloca aonde a gente tem que estar, e muitas vezes o carro parece que está desgovernado, e daí a gente quer tirar Deus assim: "Deus, está desgovernado", mas ele te leva bem certinho aonde tem que chegar, independente da situação, sabe. São os caminhos de São os Deus mesmo caminhos de que Deus. às vezes a gente não Não, e a entende, gente se né. questiona, e Uhum. eu falo uma coisa para o pessoal de casa também, a gente nunca deve perguntar o porquê que eu tô passando por isso, é para quê? Para que que eu estou passando por isso? Qual é a lição, né? Qual é a minha missão também? E é difícil, né, entender. É, Porque exa tem cada punhalada que a gente leva, amigos, que olha, tenha A piedade, agora, Senhor. você, por exemplo, você tem hoje milhões de seguidores, né. Primeiro eu queria saber, isso modificou a sua vida concretamente? Na verdade, assim, ó, no modo geral, meu Deus, tô comendo até cabelo, essas cabeleira. No modo geral, modifica muito. Primeiro, questão de responsabilidade. Por exemplo, tudo que eu posto no meu Instagram, as pessoas vão se inspirar. Então, o que que eu devo postar como uma espiritualista? Mas eu, Chaline, também sou cantora, sou atriz, sou digital influencer, sou empresária. Será que eu posso fugir um pouco do meu lado evidência? Quando Uhum. isso acontece, o pessoal já desce a lenha em mim. Tá. Então, eu tenho que ter um equilíbrio muito grande. Tem um peso muito grande para mim, sim, porque eu não consigo, por exemplo, fazer coisas comuns que as pessoas comuns fazem, né? Então, mas ao mesmo tempo que a fama traz um peso muito grande, Leão, eu não indicaria ninguém ser famoso, vou te falar bem a verdade. Não é tudo isso, É, amados. é. Eu queria ser, sei lá, que Deus me mostrasse de uma outra forma, você sabe. Hum. Agora, assim, materialmente, vamos dizer, melhorou sua Melhorou, vida, claro. assim, eu consegui conquistar, digamos, os meus milhões, né. Eu fiquei milionária, entre aspas, com 28 anos, e eu tenho uma Ah, on cabeça ontem, né, porque você tem o quê? tenho 29? 29. E eu Hã. tenho uma cabeça assim, ó, tudo flui pra mim de uma forma perfeita. Eu sou abundante, próspera, e tudo que eu faço para o outro volta para mim 77 vezes 7 milhões de vezes mais. E eu sou muito caridosa, eu sou muito humana. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi levar minha mãe e meu irmãozinho no mercado. E eu disse pro meu irmãozinho Davi, eu disse: "Mano, pega tudo que tu quiser que a mana deixa". Então eu sou uma pessoa muito boa, e não é porque fiquei milionária, Leão, que eu sou uma pessoa desumilde. Jamais. Prefiro ficar pobre de maré de si, então, e ser uma pessoa que cumprimenta o porteiro, que é legal com todo mundo e que não, eu detesto pessoa insuportável. E quando ela fala que ela é humilde, é importante que tem muita gente que confunde, acha que humilde é tolo, né, e quer usar, Exato, quer te isso é um usar, né. ponto muito bom. Uhum. Eu, inclusive, como eu me inspirei nas minhas advogadas, eu vou estudar direito e quero ser delegada. Porque uma coisa que eu quero provar pra você de casa é que de burra eu não tenho nada. Porque tem gente que olha pra mim assim, mas é tão magrinha, vou passar a perninha nela, gente. Não, meu filho, É. se eu cheguei aonde eu cheguei, é porque eu tenho um pouco de genialidade, senão eu não estaria aqui.
E tem feito previsões incríveis. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Fazenda, porque eu sei que ela já tem ali muitas Muitas, informações. milhares, o pessoal adora, né, falar da É, fazenda. exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria falar um pouco mais sobre a sua vida. Por exemplo, quando você, falou de Marília Mendonça, como foi nas redes sociais? Quer dizer, as pessoas te criticaram por ter falado? Criticaram, inclusive tem uma carta psicografada dela, que eu tenho guardada as 7 chaves. Eu coloquei uma vez, ela ficou disponível por 10 minutos e viralizou. E eu É, levei uma enxurrada na época de hater. Hoje eu não tiraria, sei, mas eu tenho uma hora, eu vou te mostrar. Então, assim, ó, as pessoas, elas não entendem o que é ser vidente, não adianta, Leão. sei. Não entendem o que é ser clarividente, elas acham que tudo é uma fraude e que tudo é uma farsa. Então, eu levanto essa bandeira espiritualista, então para mim às vezes se torna um pouco pesado, porque eu sou do interior, eu sou mulher, eu sou ao ver, né, dos olhos dos outros, eu sou jovem e tal. Então as pessoas têm como, mentirosa. Agora virou estrela, não quer mais saber de nada. Não sei o quê. Gente, eu atendo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tô indo nos podcasts, eu vou lá no outro depois eu vou para casa, eu tomo o meu banho, eu faço a live e eu atendo 500 pessoas até às 6 da manhã. Olha, Então, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas acham que isso é uma brincadeira e não é. sim. Então eu levanto essa bandeira que ser vidente e clarividente no mundo que nós estamos, hater na certa. E uma coisa que é importante a gente falar sobre vidência, que eu já aprendi com a mãe de Ná, que era uma pessoa que também eu era muito ligado a ela, tinha muito respeito pelo trabalho dela, e as pessoas queriam saber assim: quem vai ganhar o jogo? Quem vai ser eleito na eleição? E Isso. não é assim, Não. né? A vidência vem naturalmente, né? Naturalmente, por exemplo, hoje, por exemplo, eu estava num podcast onde eu olhei para mim e eu falei assim, ó, eu te vejo atravessando a rua e um carro te atropelando, tu tem que cuidar e tal. E o Pia disse, meu Deus, Chay, eu já fui atropelado 2 vezes. Olha, Isso, a energia que estava vibrando nele ainda, eu consegui ler. sim, Então, assim, as coisas podem mudar, por exemplo, né? E quando isso acontece, dificilmente comigo isso acontece, mas eu sou humana e se acontecer, era para ser. Eu não tenho que ter esse peso, nossa, tu é Deus, eu não sou Deus. é, Eu sou um instrumento que deixo ser usada por Deus, só isso, isso aí. sabe? E, por exemplo, no caso da Marília, você anunciou querendo, Ó, reverter a coisa, né? e o meu marido chamou ela, eu chamei ela, o meu marido foi o primeiro a chamar ela. Ele falou, eu vou chamar ela porque eu tô sentindo. Na época eu disse, mas nunca que ela vai te responder, pois dito e feito, não respondeu nem eu nem ela. E nós É, tentamos chamar, nós tentamos avisar. E eu vou te dizer assim, ó, quando veio essa evidência, eu lembro que eu tava, se eu não me engano, eu tava lá na mãe tomando um chimarrão. E eu vi uma pessoa clara de cabelo curto aqui, ó, sabe, loira, um loiro escuro, e eu vi um violão. E aquela pessoa, ela ia assim indo no horizonte, eu disse, vou interpretar. Tá com o violão na mão, cantora sertaneja e tal, vai morrer e tal. E eu vi o avião caindo. E eu sou muito boa de interpretação. E eu escrevi, tananã, morte de cantora. Gente de Deus, eu nunca imaginei que ia acontecer rápido. então, E outra coisa que chama atenção, que se vocês pegarem ali, vocês vão ver, eu fiz a previsão, se eu não me engano, no dia 21/5, alguma coisa assim, não me lembro direito. Mas aí, invertido, dava o mês e o dia. sim, Então, acho que foi aí que chamou a atenção da TV. Tipo, nossa, meu Deus, essa guria aí não é normal. é. Só que eu não sabia que ia ter essa repercussão, guri. O post que eu fiz, coisa mais feia na época, eu não entendia nada de marketing, assim, bem... Quem foi a primeira pessoa da mídia que percebeu que você tinha acertado? Que A te chamou? primeira pessoa que me chamou, deixa eu pensar, Daniela Albuquerque. Olha, minha amiga querida. Foi ela que me chamou É, e foi ali também que tudo começou. olha, Que daí foi ali que eu tive a visão do Gustavo Lima, queria ter uma mulher, Clara queria vir com uma desculpa que ia ter um filho dele. Uma semana depois aconteceu. E aí elas juntaram tudo e me chamaram. olha que bom. Aham, foi É ali. impressionante. Não, e porque é isso, a gente, quem é da mídia vive de novidades. A gente quer sempre Exatamente. descobrir coisas importantes e que estejam acontecendo e que às vezes É as porque a pessoas não TV é notaram. isso, É né? isso. A TV não adianta, o que o pessoal Exato. quer é falar da vida do outro. Então eu só tento amenizar pra eu não ficar tipo um Instagram de fofoca, sabe? É. Porque eu sei antes do que
além do Faustão, além da Marília, as minhas coisas que você falou estão. Quando acontece assim, as coisas ruins que você previu e que realmente se confirmaram, você lembra todas? Eu vou te falar assim, ó, que tá acontecendo ultimamente uma coisa que não acontecia. Ai, eu vou tirar meu calçado. Eu vou tirar meu calçado. Todo mundo já sabe que eu vou nos lugares e começo a tirar calçado. Tá acontecendo uma coisa que não acontecia antes, que era o seguinte. Tipo assim, eu tô me maquiando, daqui a pouco eu solto uma coisa esporádica. Ah, E aí elas, como estão ali comigo, elas anotam. E eu não lembro. E depois acontece. ah, E aí tem coisas que eu... porque nem hoje eu fui num podcast e eu falei da Luísa, que ela ia ter uma traição e tal. E ah, depois aconteceu. Tipo assim, nossa quase na Senhora. mesma hora, sabe? E eu fiquei assim, hã? Então, tem coisas que eu lembro, mas tem coisas que se tu me pediu que eu te falei, eu lembro alguma coisa ali. Sei. Não consigo me lembrar o resto. Mas alguém que morreu, por exemplo, além da Marília, que você. Que eu lembro de ter falado do Isso. Guilherme de Pádua. Gente, foi horrível. Vocês não têm noção que 4 meses antes eu coloquei uma foto no feed dele e eu circulei atrás do espírito da morte. Olha, E aí repercutiu muito. Porque daí, tipo assim, meu Deus, né, Guilherme gente? de Pádua, quem não se lembra, o assassino, Ai, que horror, gente de confesso, Deus. da Daniela Misericórdia. Pérez, né? E que faleceu jovem, né? Isso. Até depois, se vocês, caso quiserem mostrar, tem a foto no meu feed, 4 meses depois. Eu falei que eu via que ele não iria aguentar a pressão emocional, que ele poderia ter um negócio, né? E ele realmente teve. Inclusive, o espírito dele ficou me perturbando, tá? Ai, 3 meses. Foi nossa, horrível pra se desprender de mim. Tem bárbaro. aquela do Fantástico também, que eu amava muito ela, é Glória Maria? Glória Maria. Ai, Eu maravilhoso. estava num hotel e eu falei. E depois aconteceu 2 dias depois. Ah, O Jô Soares, eu acho que é o Jô Soares. ah, Olha, Deus que me perdoe, mas praticamente todos. A hora do desencarne da Rainha sim, Elizabeth. E eu falei, sim. pessoal, você foi. Deus que me Olha, perdoe. Coloquei a hora e foi exatamente a hora que ela desencarnou. barbaridade. Nossa Senhora. Bom, vamos falar um pouco, então. Tu tá gaúcho já? É, Barbaridade. vamos falar da Fazenda. Isso. Porque tem muita coisa acontecendo, tem muita gente lá, muita gente com energias muito fortes, né? E, Misericórdia. bom, o que foi que você já Bom, previu ali? vamos fazer um resumo, porque eu sei Isso. que isso vai virar corte. Se tu me permite tirar meus calçados, que o pessoal Fica à sabe. vontade, minha linda. Ela Não tem vai os fazer pés nem lindos, saber. pode mostrar. Assim, gente, o que eu vejo ali? Antes de começar, um dia antes, a gente foi no programa do Lucas e ele pediu pra mim sem saber nada. E eu falei, olha, primeira coisa, a energia é densa, tem muitos espíritos obsessores lá, vai ter romance, já vai ter uma traição, que já aconteceu da Natália e do Yuri. Uhum. Inclusive, também, às vezes, eu conversava com o Yuri, né, assim, de evidência e coisa. Traição dela com o namorado, né? Porque ela tem namorado, se eu não me engano. Eu não acompanho, mas eu vou te falar através da vidência e o que saiu na mídia, né? Que ela traiu o namorado e que eu já tinha previsto que haveria uma traição. O que vai acontecer? Pode ter agressão física ou chegar a quase. Tem pessoas que vão pensar em desistir pela pressão que vai ter lá dentro. Aquela moça Simeone, isso? Camila Simeone. E ela vai arrumar muita confusão lá dentro. Ela tem uma personalidade muito forte, tá? Isso pode levar, sim, ela ao pódio, mas pode também levar ela a ser eliminada de... Para quem não lembra quem é a direita Camila Simeone, só a gente lembrando que foi ela que teve um relacionamento com o marido Da Viviane Araújo, né? Não, da Sheila Carvalho. Isso, da Sheila A Carvalho. Sheila Carvalho, quando a Sheila Carvalho estava dentro da Fazenda, né? E aí, quando a Sheila saiu, descobriu, e foi aquele salseiro todo. Me desculpe, Viviane Araújo, não foi... Quem está lá na Fazenda é o Isso. ex da Viviane. E, agora, né? então, assim, ó, o que eu digo, tá? O Radamés. Vou ser bem sincera contigo. Só tem espírito obsessor lá. Ansiedade, vão ter crise de pânico. Eu vejo uma cena, assim, ó, de uma mulher empurrando outra contra a parede, assim, ó, e podendo bater as costas aqui. Então, não sei se isso não pode tirar alguma coisa, tá? Tá. Outra coisa que eu vejo também, não sei o que vai acontecer ali, que depois lá pra frente, ou se eles levar pra frente, pode dar problema de justiça. Ou quando vir pra fora, entrar com uma ação porque sofreu alguma coisa. Então, assim, aquela jornalista, a loira, Raquel Sherazade. é bicha velha aquela lá. Ela é uma pessoa que pode agradar o público.
acho que já tá Tá? agradando, Eu né. não vi ali as enquetes e nada, mas assim, Hum, é uma pessoa que vai ter muitos fãs. Então ela vai ter um, um, um peso muito grande. Mexeu com ela, vão eliminar. Pelo uhum, menos nas primeiras semanas a sim. energia é essa. Então, ela é uma pessoa muito forte, tá ali dentro. Aquela outra que ela e a Jojo Todinho tiveram A a Cariúcha. Cariúcha. Ela também tem uma imagem por si só muito forte, tá? Então são tudo não tem personalidade mais ou menos. Tem uma outra loira de olho claro também lá que pode dar bastante furdunça. Hã, Ó, eu vou ser bem quem sincera seria ela? contigo que a energia é É, totalmente catastrófica. Não verdade. vejo energia boa. E você consegue, dizer pra gente, assim, quem pode ganhar? Olha, o que que eu falei lá, que é a mesma previsão que eu vou manter, tá? Eu via ali na final que são 4 finalistas, né? Um homem mais entroncadinho, tá? Na final. Uma mulher com cabelo bem diferente, que eu via elas de costa, e 2 moça clara. Uma mais miudinha e uma recessiva de olho claro. Essa ah, loira ali, a jornalista, se Ela ela vai manter firme, ela chega nas finaleiras ali. você acha que ela pode ser a campeã? Tem grande, assim, ó, tem grande possibilidade. Ela, essa outra de cabelo cacheado, que é a como é? Cariúcha. Cariúcha. A Simeone tem que se cuidar só pra não ir pelo caminho tortuoso, tá? Os demais participantes, eles são pessoas que eles vão se envolver com traição, com sentimental, e eles não vão levar o jogo aqui. Tem um Tá. outro moreninho também, que vai dar muito bom pra ele, que ele é mais moreninho assim de pele, e ele é bem estratégico, O tá? Darlan Então, seria? eu acho que é, ele é cantor, eu acho, alguma coisa O assim. ator, né, o Laranjinha seria? Eu não sei qual deles, mas eu sei que ele é mais moreninho de pele, assim, que ele só entrou pra. Tem o Tonzão, né, Tonzão não sei que se ele é Eu não sei cantor. se não é esse, É? tá? Outra coisa que eu queria te dizer. Eu vou te falar de quem é a minha favorita. É a jornalista. A Raquel, né? É a Que Raquel. essa Eu é verdade. amo, já quero que ela vença. Já vou pedir oração pra minha cigana. É, Mas pode tem ajudar. outras bem fortes ali, Tem tá? A Natália já vai se perder no meio do a caminho. Natália Valente, né? O Yuri também já vai se perder no meio do caminho. Tem muitas pessoas que já estão entrando na. A mãe da. A Gênia. Ela vai sofrer muita pressão psicológica lá dentro, tá? Sim. Então ela vai ter que ser muito forte pra aguentar. Já tá passando por umas coisas aí Ela difíceis, vai né? ser bem caceteada lá Aliás, dentro. é ela que bateu com a Cariúcha, né? Parece que Exatamente. E é, ninguém vai ficar quieto pra ninguém lá, tá? sim. Ninguém vai ficar quieto pra ninguém lá. Xi, Uhum. xi. Xiii. Ou seja, temos até dezembro muita Exata, diversão e garantida, muita água mas pra muita rolar. coisa pesada também, né? Exatamente. Por enquanto permanece assim, quem sabe depois as energias vão mudando. Eu vejo bem também uma pessoa de cabelo cacheado mais grande, assim, sendo um destaque de alguma Cacheado, coisa. é, Então tentar me vamos ver com o lembrar. decorrer das coisas o que que vai Guardem aí. se Aliás, suceder. Isso, botem a data anota! de quando nós estamos estamos gravando hoje, né, Exato. As minhas porque é clientes têm muita os coisa. caderninhos também que elas anotam. Exatamente. Agora, assim, a Galisteu, vai acontecer alguma coisa, assim, diferente com a Galisteu? Ela está bem? Como Ela é? vai entrar em uma fase um pouco difícil, tá? Algumas portas podem fechar para ela. No entanto, ela vai ter muito ajuda de pessoas na volta. Eu vejo que na volta dela vai ter pessoas que vão ampará-la. Ela vai entrar em uma fase que não é legal. Inclusive, eu indico para ela tá entrando a gente fala que é o inferno astral. Ela pode até estar enfiada em uma polêmica que vai gerar bastante repercussão, tá? Tá. Então, cuidado, Adriane. Ela é linda, né? Linda, linda, querida. Gosto Querida. muito dela. Então, bom, e aí, já que nós estamos falando de Adriane Galisteu, já me veio aqui na Na não sei mente. se foi intuição, mas Xuxa. Porque Xuxa está numa fase esquisita, né? Fez aquele documentário que era para ser uma bomba e tal, mas na verdade ficou meio esvaziado, não aconteceu direito, né? O que que vai acontecer com a Xuxa daqui para frente? Tentaram juntar as três, as loiras, Angélica, Eliana, ela. Gente, eu tenho uma previsão bombástica, mas eu não sei se eu posso passar isso aqui pra Xuxa. É Será que eu posso mesmo? falar? Ah, fale, por favor. Meu Deus. Gente, eu não sei se. Uhum. Eu não sei se ela anda de avião.
Mas eu vejo um perigo muito grande para essa mulher, aonde a vida dela pode ser interrompida, tá? Olha, O espírito da morte tá rondando a Xuxa já faz mais de 3 meses. uau. Eu peço encarecidamente que ela se cuide. Não sei se de avião ou de carro, eu vejo avião, mas pode ser porque nós estávamos falando da Marília, né? Aham. Mas eu vejo um rompimento, eu vejo o Brasil de luto. Então, por favor, se cuide se vai fazer um procedimento cirúrgico, se cuide com viagens longas, se cuide, por favor. Nossa, é engraçado, porque eu nem ia perguntar sobre a Xuxa, mas Que quando engraçado falamos de mesmo tu ter Galisteu essa intuição, mas veio. na hora que eu olhei pra cá me veio essa visão É, de um fechamento de um ciclo. Só que como eu sempre falo, Deus é que sabe, Deus é que muda. Eu só estou passando uma previsão para precaução. E que sim, não aconteça, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Nossa, eu nem sou amigo da Nossa, eu Xuxa, fiquei nada disso, chocada. mas em nome de Jesus, pelo amor de Deus. E, aí nós falamos de Angélica, Eliana. ah, Eliana, por exemplo, está todo mundo dizendo que ela vai para a Globo, que ela vai para a Globo, ela diz que Eliana, não. é como eu falei, a outra vez eu tirei as cartas para ela, saiu a carta da cobra. Ela precisa não cair em tentação, não cair em ciladas, aonde pode colocar tudo a perder. Porque vai ter muitas propostas, mas algumas propostas podem estar distorcendo o destino dela, tá? Hum, Como eu já tinha falado de antemão e continua com a mesma previsão, vai ter uma perda na família da Eliana. a perda. Ai, que triste. Infelizmente. Infelizmente, nossa. Ai. E Angélica parece que está retornando, né, para a televisão, vai fazer um Eu programa vejo agora. um momento de ascensão para Angélica, fora algumas coisas que a gente já falou aquela vez do casal. É, Eu vejo um momento de ascensão, alguma coisa inovadora que pode vir para Angélica trazendo sucesso para ela. olha que barato, querido. E o Luciano? Olha, gente, muita coisa oculta que vai vir à tona, como eu falo, antes do final do ano ou até fevereiro, março aí do ano que vem, e que vai deixar algumas pessoas meia sabe? Meio Sei, assim. sei. Essa visão eu tenho ó faz tempo e eu sei que ela vai se cumprir e não é uma coisa muito legal, muito não é uma conduta ilibada, assim, né? É uma coisa que não Sei. é legal. Eu depois lá colocando previsão acertada. Tá bom. Aí nós vamos acompanhar tudo. E o Rodrigo Faro, que também está numa fase, dizem ele vai sair da Record, ele vai para a Globo, ele nunca teve uma relação bacana desde que ele saiu da Bom, o Globo. Rodrigo Faro, ele vai ter uma punhalada de uma mulher. Pode ter um escândalo também envolvendo ele e essa pessoa. Mas se ele souber seguir por um caminho de calmaria, porque ele quer muita coisa ao mesmo tempo, ele consegue se encontrar. Tá, Senão ele vai ficar essa coisa de galho em galho. tá. E Marcos Mion? Um vai levando ao O outro, Marcos assim. Mion também vejo grande. Eu vejo uma oportunidade, olha, muito grande vindo para ele, viu? Ele vai ficar mais conhecido do que ele já é. Eu não sei se ele vai apresentar alguma outra coisa, mas é uma baita de uma oportunidade chegando nas mãos dele e que ele saiba aproveitar. Ele só tem que cuidar um pouquinho mais. Ele é uma das pessoas que ele vai ter que começar a tratar. Ainda pode ser que não desenvolveu os sintomas, mas depressão e ansiedade, tá? Então ele pode até vir nas redes falar sobre isso. Olha que interessante. Mion, que é essa pessoa animadíssima, né? Maravilhosa e cuida do É, filho dele igual uma cuida joia rara. Isso é lindo lindamente. de ver, né, gente? É um querido. Bom, eles são todos esses que eu falei, são amigos, Maravilhosos. alguns, né, poucos outros que não são muito próximos, mas a maioria são próximos de mim. Agora, você, por exemplo, quando você faz uma previsão e demora para acontecer, por exemplo, você tem uma outra intuição de repente, assim? Dificilmente, se tu abrir as cartas, muda. É, Porque a energia da pessoa é uma só. A não ser se ela, por exemplo, ia na viagem e não vai mais. tá, Se tocou que não é para ir, sabe? Aí sim pode ter um outro pode uma contexto. mudança. Senão, certamente, claro que eu sempre falo, eu friso em todo lugar que eu vou, gente. A gente tem que orar para ou evitar. Por exemplo, não anda de moto, não anda de moto. Sim. Não anda de carro, não anda de carro, sabe? Agora, são previsões assim, fortes, né, todas. Mas tem previsões leves, assim, coisas Tem muitas coisas, bacanas? por exemplo, para o Brasil. No Brasil, vai acontecer muito avivamento,
que é as pessoas começarem a enxergar mais Deus. Vai ter muitas pessoas que vão reconhecer Deus como o único e suficiente salvador da alma, né? Então eu acho que a questão de fé, do espiritual vai aumentar muito. Apesar das pessoas ter ficado mais materialistas, elas vão ter mais a necessidade de se conectar com Deus. As pessoas não vão ter vergonha. E vai ter outra coisa que vai acontecer. Idosos, jovens, crianças vão ter sonhos lúcidos, sabe? Sei. Aonde Deus ele vai conseguir se conectar com as crianças, com os idosos. E isso é muito legal, a conexão. E o Brasil é o celeiro do mundo e realmente está na palma da mão de Deus. Isso é algo muito bom. Vai acontecer. E a gente já está E a sentindo, né? gente vai sentir É, avivamento. Tipo, eu preciso isso. de Deus. Eu Uhum. quero Deus. Eu vou falar de Deus. Eu vou falar para um jovem de Deus. Eu vou falar para não sei quem de Deus, sabe? E vai ser visto muito. Assim, eu vejo cenas de pessoas indo nos hospitais cantar, fazer reiki, sabe? Vai ter muito Sei. isso de ajudar, ajuda espiritual. Falando em reiki, você é reikiana, né? É Sou assim que fala? reikiana, sim, adoro. Inclusive, estou indo para o Rio de Janeiro daqui uma semana. Vai ter reiki lá no Rio de Janeiro, gratuito. E você, quer dizer, como o reiki interfere no teu trabalho ou ajuda no teu Nossa, eu vou trabalho? dizer assim que o reiki não tem como não gostar. Porque o reiki, o que, que ele é? Nada mais é do que um canal, né? Que Deus usa a palma das tuas mãos para te ser um canal de bênção para outras pessoas. São energias fluídicas que fluem para cura. E isso está comprovado cientificamente. Que o reiki ele ajuda na cura da pessoa que está passando por quimioterapia, de pessoas que têm depressão. Então eu amo, eu me faço reiki quase todo dia, assim, ó, dormindo. Em si mesma. E outras pessoas você tem ajudado também assim? Nossa, muito, É. muito. E eu digo assim que eu sou uma pessoa que eu gosto do reiki, mas eu também gosto de falar da palavra de Deus, mas eu também gosto de pregar o evangelho. Então, é muito bom, sabe, os meus encontros. O pessoal adora, pelo menos eu acho. Depois nós vamos falar sobre eles mais. Mas eu queria saber um pouco também sobre o tarô, porque você também é especialista em Sim, tarô, eu sou né? especialista em tarô e em cartomancia. Gosto do tarô e gosto da cartomancia, que é o baralho cigano. O que que seria? Nada mais é do que um deck que você usa como instrumento para conciliar com o que tá vendo. Por exemplo, quando eu tô lendo a energia de uma pessoa, além de eu estar vendo ali, eu consigo sentir. Então, por isso que às vezes, a maioria das vezes, as previsões ficam tão claras ou tão certeiras. Certo. Eu estou olhando aqui porque eu falei, eu acho que, será que eu fiz estou pulando alguma pergunta que podia fazer, mas eu estou vendo aqui que todas as perguntas vieram assim, Sim, porque eu também eu sou dessas que eu vou é, falando quando eu vejo já vamos já vou juntando tudo. respondendo. Agora, você na sua trajetória, teve, algum momento, você falou muito da sua juventude e até quando você se descobriu, vamos dizer assim, aos 20 anos e tal. Existiu algum fato marcante, assim, que você possa contar pra gente? Na parte espiritual? É. Tem. Vou contar um fato que foi muito marcante pra mim, que foi assim: eu tinha 17 anos de idade, eu tinha vindo da casa de uma amiga, e eu cheguei em casa, assim, não tinha pão lá em casa, daí eu falei: "Ah, vou comer uma bolacha e um café". Peguei lá meu café com a minha bolacha. De repente, se grudou um negócio nas minhas costas. E o meu olho, sabe quando tu sabe que tu tá incorporada, que teu olho fica preto? E eu olhei assim pra minha mãe e aquele espírito veio. E aquele espírito falou assim: "Lá na rua da vó". E eu dizia pra minha mãe: "Eu quero que vocês me levem lá na rua da minha avó por parte de mãe. A minha avó vai morrer". E a mãe disse: "Não, a tua avó tá bem". Eu falei: "Não, eu quero ir lá na minha avó". Pois me levaram lá. Só que adivinha? Quando eu cheguei lá, o vizinho do lado, que era pastor, tinha acabado de ter um infarto. Na Olha. verdade, eu não estava entendendo que o espírito do vizinho da avó, que me conhecia desde pequena, Nossa, que ele era pastor, É, inclusive, tá? Ele aham. estava pedindo ajuda. Gente, eu cheguei e bati na porta. Quando eu fui bater na porta da avó, eu digo: "Vó, tu tá bem?" A avó estava saindo correndo porque o vizinho, a recém tinha tido um. E eu estava indo lá para fazer a passagem da alma dele. E eu não Sei. sabia, porque eu tinha 17 anos. Isso aí, depois, no outro dia, me levaram fazer teste de doping para ver se eu não estava drogada, para ver se eu não tinha tido um AVC. Eu fiquei 3 dias com o espírito do homem no meu corpo. E meu pai aqui, ó, com a mão segurando a minha mão e rezando a Bíblia. E o espírito lá, eu preciso de luz, eu quero luz. E a gente quase enlouqueceu. Nossa. Eu me traumatizei.
E me marcou. para os seus pais que eram evangélicos, deve ter sido uma... Horrível, porque daí eles É, rezavam e aquilo não saía, aquele homem sim. não saía, aquele homem não saía. Aí depois que. Daí eu comecei a criar o síndrome do pânico por causa disso. Eu não dormia de luz apagada. Eu queria só estar na igreja orando, porque eu tinha medo que aquele espírito incorporasse em mim de novo. Nossa, foi a pior fase da minha vida. Eu vou te perguntar uma coisa, que vai parecer estranha, mas como está essa discussão sobre o testamento do Gugu, Hum, e, enfim, tá na cabeça aí de todo mundo essa história, e apareceu um rapaz se dizendo filho dele, que ele teria sido feito quando ele tinha 14 anos e sim. tal, né? Quer dizer, eu tenho aqui uma opinião sobre isso, mas Qual que é a sua opinião? Que não é? Ou que é? que não é. Que não é? É, Bom, eu vou te dizer que mesmo que não for de sangue, tem uma ligação. Eles têm uma ligação de outras vidas. tá. Esse rapaz, ele não é tão louco assim. Tem um fundo de verdade, tá? Pode ser que ele não seja, mas a ligação vem. Só que enquanto eles estão mexendo com essa questão do testamento, literalmente o espírito e a alma do Gugu não vai ficar em paz e não está em paz. E eu te digo mais uma previsão. Vai vir algo chocante aí referente à morte do Gugu. É mesmo. Tudo que estava encoberto vai ficar descoberto. Meu Deus. Agora Ai, arrepiou de ai, ai. novo. Querido, porque o Gugu a gente foi muito próximo, né? Fomos Sério? muito Meu Deus, o meu amigos. sonho era conhecer É, o Gugu, gente. fomos muito amigos, assim. Eu conheci o Gugu, ele tinha 16 anos e eu tinha 20. E Sério? tivemos, assim, muita proximidade, porque ele trabalhou Querido, gente. para mim um dia. Ele foi Sério? meu funcionário. Olha que chique, É, gente. então, a partir daí ficamos amigos para sempre e tal, e nos acompanhamos. Depois eu trabalhei com a Aparecida, com a irmã dele, enfim, a nossa relação foi sempre muito próxima. Muito próximo. E foi dar a notícia sobre a morte dele, Nossa, meu inclusive Deus. porque nós sabíamos assim 2 dias, mas não podíamos dar enquanto a dona Maria do Céu, a mãe dele, Não não desce. embarcasse para os Estados Unidos, Que tristeza, né? porque ela podia saber de supetão e ela E ter está um uma idade treco. avançada, podia ter uma coisa. Então a gente teve que segurar aquela informação, Ai, e que isso horror, doeu gente. muito, né? E que Deus abençoe ele, É, aonde ele estiver, mas ele tá buscando luz. buscando luz. Muita luz. Isso é importante, hein, gente? E, bom, agora eu quero saber um pouco dos teus trabalhos, Tá. porque Milhões de você... trabalhos. Então, conte-me tudo. Tá. O que eu faço, que é o que eu amo, que é... Eu sou escritora, eu gosto de escrever livros, que é os e-books online. Uhum. Então, eu tava falando que eu tava vindo de Erechim para São Paulo, eu escrevi um livro de 50 folhas, que é um e-book, né? Que os e-books virtual não dá para escrever muito, mas eu escrevi vindo, já produzi, lancei hoje. Gosto de escrever, gosto de cantar, gosto de... O que você canta? Música Ai, eu gosto de sertaneja? cantar hino. Hino? É. Ah, tá. E eu gosto de fazer tudo assim que tem a ver com a TV. Eu amo falar, amo me comunicar. Gosto de ser empresária, gosto de palestrar, sou palestrante também. Eu sou de tudo, assim. Você me falou que você está indo para o Rio para fazer reiki, Estou né? indo para o Rio, que vou lá no programa da Leite Fontenelle, que maravilhosa. Ah, E eu vou lá fazer um reiki gratuito para as pessoas, porque, inclusive, eu tive uma previsão do Rio de Janeiro, onde eu via muitas vidas desencarnando de um modo coletivo por causa da água. E o espiritual pediu para mim lá. Então, eu vou lá fazer um reiki, aplicar o reiki nas pessoas. E depois eu vou para Florianópolis, depois eu vou para Gramado e depois eu vou para o Piauí. Assim eu vou indo. ai, amo Gramado. Eu sou nômade. Você não- Tu gosta de Gramado? Eu vou lá receber eu um amo prêmio dia Gramado. 28, vai junto. Ai, isso é maravilhoso. junto. Já pensou? Agora, você falou do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está passando por uma fase Que não é legal. que não é boa, né? Não. E já vem de algum tempo, né? Mas vai melhorar, porque quer dizer, a gente fala